Bem-vindos, destemidos exploradores do Arquivo Proibido. Preparem-se, pois hoje vamos abrir uma pasta que muitos gostariam de manter selada. Uma história que desafia a lógica, onde a negligência humana se misturou com a fúria da natureza, resultando em uma das maiores catástrofes nucleares da história. Mas não é a história que vocês pensam. Não se trata apenas do tsunami, nem do terremoto. Trata-se de um alarme crucial, desligado antes do desastre de Fukushima. Um fato tão bizarro, tão inacreditável, que se não fosse documentado e investigado exaustivamente, seria facilmente descartado como uma teoria da conspiração. Mas aqui, no Arquivo Proibido, a verdade, por mais desconfortável que seja, sempre encontra seu caminho. Se você é novo por aqui e gosta de desvendar segredos que mudaram o mundo, mas que raramente são contados na íntegra, inscreva-se e ative as notificações. Prometo que o que você vai descobrir hoje talvez seja melhor nunca ter sido revelado. Para compreender a bizarrice por trás do alarme desligado, precisamos primeiro voltar no tempo, para a manhã de 11 de março de 2011, no Japão. O país, conhecido por sua resiliência e avanços tecnológicos, estava prestes a enfrentar um de seus maiores desafios. Às 14h46, um terremoto de magnitude 9. O mais poderoso já registrado na história do Japão e o quarto maior do mundo desde 1900, atingiu a costa leste. O epicentro estava a cerca de 70 quilômetros da península de Oshika, na província de Miyagi, e a uma profundidade de 32 quilômetros. A força do abalo sísmico foi tão intensa que deslocou a ilha principal do Japão em 2,4 metros e alterou o eixo de rotação da Terra em 17 centímetros. As imagens que se seguiram foram de destruição massiva, edifícios balançando, estradas rachando, infraestruturas desmoronando. Mas o terremoto, por si só, não foi o catalisador principal da tragédia que viria a seguir em Fukushima. Ele foi apenas o prelúdio. Minutos após o tremor, a verdadeira ameaça começou a se desenrolar. Um tsunami gigantesco, com ondas que atingiram até 40,5 metros de altura em algumas áreas, varreu a costa japonesa. Cidades inteiras foram engolidas pela fúria do oceano, levando consigo casas, carros, barcos e, o mais trágico, milhares de vidas. A usina nuclear de Fukushima Daiichi, operada pela Tokyo Electric Power Company, TEPCO, estava localizada na costa da província de Fukushima, diretamente no caminho do tsunami. A usina possuía 6 reatores nucleares e, no momento do terremoto, os reatores 1, 2 e 3 estavam em operação, enquanto os reatores 4, 5 e 6 estavam desligados para manutenção. Quando o terremoto atingiu, os reatores em operação desligaram automaticamente, um procedimento de segurança padrão conhecido como SCRAM. Mas a história não termina aí. O verdadeiro problema começou quando o tsunami atingiu a usina. As defesas da TEPCO contra tsunamis consistiam em um muro de contenção de apenas 5,7 metros de altura. No entanto, as ondas que atingiram Fukushima ultrapassaram os 14 metros em alguns pontos, submergindo completamente as defesas e inundando as instalações da usina. Os geradores a diesel de emergência, vitais para manter o sistema de resfriamento dos reatores funcionando após o desligamento, foram inundados e falharam. Sem esses geradores, as bombas de resfriamento pararam de funcionar. E é aqui que a trama se adensa, onde o mistério e a negligência se entrelaçam de forma perturbadora. Para entender a gravidade da situação, é crucial compreender o que acontece quando um reator nuclear é desligado. Mesmo após o desligamento, o combustível nuclear continua a gerar calor residual por um processo chamado decaimento radioativo.
Se esse calor não for removido, a temperatura dentro do reator aumenta perigosamente, podendo levar ao derretimento do núcleo do reator. E foi exatamente isso que começou a acontecer em Fukushima. Sem resfriamento, os núcleos dos reatores 1, 2 e 3 começaram a superaquecer. A pressão dentro dos vasos de contenção aumentou, e a única maneira de liberá-la era através de válvulas de ventilação, liberando vapor radioativo para a atmosfera. Mas antes mesmo que isso acontecesse, um outro problema, muito mais bizarro, já estava em curso. A TEPCO, a empresa que operava a usina nuclear de Fukushima Daiichi, tinha um histórico de problemas de segurança e encobrimento de falhas. Isso não é uma acusação leviana, mas um fato documentado por diversas investigações posteriores. Em 2002, a empresa admitiu ter falsificado relatórios de segurança por décadas, o que levou à renúncia de seus executivos. Essa cultura de negligência e opacidade é um pano de fundo essencial para o que vamos desvendar agora. Em dezembro de 2006, mais de 4 anos antes do desastre, a TEPCO realizou uma simulação de tsunami. Os resultados dessa simulação indicaram que um tsunami de 15,7 metros de altura poderia atingir a usina, superando em muito as defesas existentes. A conclusão óbvia seria reforçar as defesas, certo? Errado. Em vez de agir com a urgência que a situação pedia, a TEPCO optou por ignorar parte significativa desses resultados. Mais do que isso, um relatório interno da própria empresa, divulgado anos depois, revelou um detalhe estarrecedor. Um sistema de alarme, projetado para alertar sobre a iminência de um tsunami de grande porte, foi desativado. Sim, vocês ouviram direito. Desativado. Este sistema, que poderia ter dado alguns minutos preciosos para os operadores da usina tomarem medidas de emergência adicionais, foi silenciado. As razões oficiais para essa decisão eram vagas e contraditórias, mas a implicação é clara. A TEPCO estava ciente do risco e, por alguma razão ainda não totalmente esclarecida, decidiu desativar uma camada crucial de segurança. A investigação do governo japonês, conduzida pela Comissão de Investigação Independente do Acidente Nuclear de Fukushima, NAIC, foi categórica ao afirmar que o desastre não foi apenas um ato da natureza, mas um desastre feito pelo homem. O relatório final da NAIC, publicado em 2012, apontou falhas sistêmicas na TEPCO e na regulamentação governamental. Ele destacou que a TEPCO não tomou as medidas necessárias para se preparar para tal evento, apesar de ter conhecimento dos riscos de tsunami. E o alarme desativado tornou-se uma das evidências mais chocantes dessa negligência. Imagine a cena. Os cientistas da TEPCO, em 2006, simulando um cenário catastrófico, percebendo que as defesas eram inadequadas e, em vez de reforçá-las ou alertar as autoridades, simplesmente desligam o alarme que sinalizaria essa ameaça. É como se, ao ver um meteoro em rota de colisão, um astrônomo decidisse desligar o sistema de alerta para não causar pânico. É uma atitude que desafia a compreensão. Uma bizarria histórica que ecoa com uma irresponsabilidade inimaginável. As fontes para essa informação não são apenas rumores. Relatórios da NAIC, investigações da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, e artigos de veículos de imprensa respeitados como The New York Times e The Wall Street Journal, baseados em documentos vazados e depoimentos de funcionários, corroboram essa narrativa perturbadora.
A consequência direta da falha dos sistemas de resfriamento foi uma série de explosões de hidrogênio nos edifícios dos reatores 1, 3 e 4, liberando grandes quantidades de material radioativo para a atmosfera e para o oceano. O derretimento dos núcleos dos reatores 1, 2 e 3 levou à evacuação de centenas de milhares de pessoas em um raio de 20 a 30 quilômetros da usina. As vidas de comunidades inteiras foram viradas de cabeça para baixo. Famílias foram separadas, lares abandonados, e a paisagem de Fukushima se transformou em uma zona de exclusão, um lembrete sombrio do perigo invisível da radiação. A agricultura, a pesca e o turismo da região foram devastados e os efeitos a longo prazo na saúde da população ainda são objeto de estudo. A bizarria do alarme desligado é um microcosmo de um problema maior. A arrogância e a complacência que muitas vezes acompanham o poder e a tecnologia. A TEPCO, na busca por otimizar custos e manter uma imagem de invulnerabilidade, ignorou repetidamente os avisos de seus próprios engenheiros e relatórios internos. A cultura corporativa da empresa, focada em manter as aparências em vez de priorizar a segurança, criou um ambiente onde um alarme crucial poderia ser simplesmente desligado, sem maiores consequências aparentes até o dia em que a natureza cobrou seu preço. Os documentos e depoimentos que vieram à tona após o desastre revelaram que a TEPCO tinha conhecimento de que suas defesas contra tsunamis eram insuficientes para eventos de grande magnitude. Eles sabiam que um tsunami como o de 11 de março de 2011 era uma possibilidade real, e ainda assim, o alarme que poderia ter fornecido um aviso vital para os operadores da usina, permitindo-lhes agir mais rapidamente na preparação para a catástrofe iminente, foi silenciosamente desativado. Essa decisão, tomada anos antes do desastre, paira sobre Fukushima como uma sombra de irresponsabilidade e negligência. É uma das bizarrias históricas mais perturbadoras, um lembrete sombrio de como pequenas decisões, tomadas a portas fechadas, podem ter consequências devastadoras para milhões. A realidade, meus amigos, é muitas vezes mais estranha e mais perturbadora do que qualquer ficção que possamos imaginar. A história de Fukushima e o alarme desligado é um lembrete contundente de que por trás de cada grande desastre, muitas vezes há uma teia complexa de decisões humanas, falhas sistêmicas e, em alguns casos, uma negligência assustadora. Não foi apenas um terremoto, nem apenas um tsunami. Foi a combinação desses eventos naturais com uma falha humana incompreensível que transformou uma potencial crise em uma catástrofe global. A realidade é cheia de enigmas e segredos que, uma vez revelados, mudam para sempre a forma como vemos o mundo. Se você chegou até aqui, é porque, assim como nós, você não tem medo de encarar as verdades inconvenientes. Se você valoriza o trabalho que fazemos aqui no Arquivo Proibido, desvendando mistérios e contando histórias que poucos ousam, por favor, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos arquivos abertos. Até o próximo vídeo.